Teorias sobre Premonição 6 estão rondando a internet. E nos comentários do nosso react ao trailer, vocês levantaram várias muito interessantes. Então a gente separou algumas dessas teorias que vocês trouxeram. Então será que a sua tá aqui? E olha que tem teoria muito interessante. Então vamos dar uma olhada nelas. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. O Matheus mandou um textão bem legal, então vamos por partes. Ele disse que no começo do trailer quem tá segurando o copo de vidro é o Howard e não o Charlie. Ele percebeu isso porque quando o trailer dá um foco na mão da pessoa com o copo, dá pra ver que ela é mais enrugada. Ou seja, faz mais sentido ser a do Howard. O próprio trailer tentou enganar a gente, né? Até porque na hora que o Charlie vai dar o gole, o Bob chama ele pra criar aquela tensão. Então foi uma pegada do trailer mesmo, tentar enganar a gente. Mas o Matheus foi muito ligeiro e percebeu isso, então isso é muito interessante. Eu não percebi não, Matheus. Muito obrigada, Matheus. Só que o vidro no final tá lá naquela grama. Então assim, me faz pensar, por que aconteceu isso? O que ele fez? Ah, que o copo caiu, né? No trailer. Não lembro. É, cai. Ele deixou cair? Me ignora. Faz conta que eu não tô aqui. E aí depois o Matheus comentou um detalhe curioso. Ele disse que a Stephanie procura ajuda da avó que conta sobre a premonição que ela teve. Ele sugere que provavelmente a premonição não vai ser a cena de abertura. Ou seja, a cena do incêndio da torre não será o começo do filme, e sim enquanto ela estiver contando tudo pra Stephanie sobre a premonição. Logo depois a Stephanie explica essa teoria pra família, só que sempre tem o cético na família. O Eric não acredita. Então será que eles vão ouvir antes que seja tarde demais? Logo em seguida acontece uma morte chocante. A mãe da Stephanie, e sim, é ela mesmo, morre presa na porta giratória. E aí depois disso a família começa a levar a premonição a sério. E que droga isso, né? Porque as pessoas têm que começar a morrer para as pessoas acreditarem que tem uma desgraça acontecendo. Mas a gente sabe que em premonição, né, isso é muito comum, então assim, a gente concorda com o comentário do Matheus. E pra terminar, ele diz que no final do trailer tem algo bem estranho. Ele reparou que o Eric aparece com um curativo no braço, talvez por causa da tatuagem, mas logo depois de tatuar o braço dele, ele cai no fogo. Então, por que o curativo? Será que aquilo no estúdio de tatuagem foi uma visão da Stephanie também? Assim como ela teve no quintal com a morte do Howard? Aqui o Matheus sugere que a morte no estúdio de tatuagem pode não ter acontecido de verdade, pode ter sido apenas uma premonição da Stephanie, né? Principalmente porque se ele tivesse pegado fogo, ele não estaria apenas com um curativo no braço. Bom dia, tudo bom? A gente tá gravando. Você tá aqui? Eu não sei se eu entendi isso direito. Pode ter sido só uma premonição da Stephanie. Tipo, ela chegou lá pra salvar ele e não aconteceu aquilo. Entendeu? Não entendeu, né? Nem tô até confundida. Bom, se isso for um furo ou se a cena for só uma visão, faz sentido dentro da lógica de premonição, já que a franquia adora brincar com a ideia de premonições dentro de premonições. Muito obrigado pelo comentário do Matheus e pelo elogio. A gente espera que você continue com a gente por muito tempo. E o próximo comentário é do Felipe. Ele comentou sobre uma coisa que a gente mencionou no nosso vídeo, sobre a morte do Alex. Ele ficou se perguntando, será que agora vamos descobrir como ele realmente morreu? E o que aconteceu com o Carter, a Kimberly, o policial e por aí vai. Assim como a gente mencionou no nosso vídeo, ele disse que finalmente a gente pode descobrir como que o Alex morreu, além de dar mais detalhes sobre o Carter, a Kimberly e o policial. E o caderno que aparece no trailer com todas as mortes dos filmes anteriores pode ser uma pista importante para isso. Será que o filme vai mostrar como esses eventos estão mais ligados do que a gente imagina? Como o Felipe comentou, a conexão entre os filmes pode ser ainda mais profunda, com a galera descobrindo que tudo faz parte de um grande plano. Obrigado pelo comentário, Fê. Já o Michael, ele disse assim: e se todas as anotações que a avó fez foram premonições futuras, e ela, para não ficar na mira da morte, deixou que tudo acontecesse com os outros. Pela aparência dela, deve ter se trancado do mundo e passou a vida tentando escapar da morte. Antes de falar sobre a teoria do Michael, se inscreve no canal e deixa o like, lembrando que postamos vídeos longos de segunda, quarta e sexta e vídeos curtos de terça, quinta e sábado, então ativa o sininho desse jeito para não perder nada. Ele sugere que ela teve as premonições e acabou deixando com que as tragédias acontecessem com as pessoas, desse jeito ela conseguiria fugir da morte, né? Ela ficou lá se escondendo num planeta só dela. E realmente é uma teoria interessante do que pode acontecer no filme. Vai ser legal ver como isso se conecta com a história. Essa teoria do Michael é insana. Imagina só, a avó sabe de tudo, sabia de tudo que ia acontecer e falou assim, dane-se, deixa acontecer. Porque ela poderia ter, né, tipo, tentado mudar isso. Eu tô achando que ela tá conseguindo enganar até a morte. Vamos, minha senhora, chegou sua hora. Tem pão duro não, passa mais tarde. E essa ideia da avó se isolar do mundo e tentar fugir da maldição faz total sentido com o que vimos dela no trailer. Primeiro, ela nem tá na reunião familiar. Se ela é a avó, por que ela não tá presente?
Como a gente já mencionou no nosso outro vídeo, ou essa velha tá morta, ou ela realmente tá se escondendo a vida toda e agora ela apareceu pra avisar os parentes que a coisa tá feia, né? Bom, Michael, obrigado pela sua teoria, a gente achou muito interessante. Mais um comentário muito bom pra gente viajar nas teorias. O Thiago levantou: e se os personagens que morreram nos filmes anteriores forem parentes das pessoas que morreram agora na pista de dança? Ou seja, ele tá especulando que pode ter uma conexão familiar entre as vítimas da franquia. A gente já tinha falado sobre isso aqui também, né? Porque essa é uma das possibilidades. Isso pode ser uma história que o filme vai trazer. E se for isso, explicaria por que essa nova tragédia tá acontecendo justamente com esse grupo. E mais, será que as mortes dos primeiros filmes foram só o começo e agora esse novo grupo vai pagar o preço final? Se os personagens descobrirem essa conexão, eles vão perceber que eles de repente estão marcados desde sempre. Se for verdade, essa pode ser a razão da morte ter voltado tão agressiva. Mas aí fica a dúvida, tem como escapar dessa vez? Ou será que já era? Tia, essa teoria já tava rondando na internet, então ela tem grandes chances de ser real. O 533DS trouxe uma ideia interessante sobre como a morte pode funcionar em premonição. Segundo ele, a ligação entre os filmes não seria por laços familiares, mas sim porque os sobreviventes de um filme acabam sem querer interferindo no destino de outras pessoas, o que gera os eventos do próximo. Ou seja, a morte, que parece ter uma lista de vítima, acaba tendo que recalcular tudo sempre que alguém escapa do seu plano. Por exemplo, em Premonição 2, a galera só entra na mira da morte porque os personagens do primeiro filme escapam. Eles passam por lugares onde outras pessoas deveriam morrer e por isso acaba bagunçando a tal lista da morte. Ou seja, a morte precisa reorganizar suas vítimas sempre que alguém muda o destino. E ele continua: basta um sobrevivente passar por vários lugares, se a morte matar ele num lugar X, outras pessoas que iam morrer ali podem não morrer, porque era alguém que já deveria estar morto e não deveria passar por aquele lugar. Aí quando eu li esse comentário, eu fiquei que nem aquele meme da Nazaré Tedesco, que ela fica meio de novo. Agora a pergunta é, será que essa teoria faz sentido? Ou será que a morte faz parte de algo ainda bem maior? Tipo, ela tem um plano ainda bem mais complexo? Eu acho que ela tem um plano bem mais complexo. Eu achei essa teoria interessante. D5D, 4D. É isso, né? Não. Não é 533DS. 533DS. Eu achei interessante a sua teoria. O Igor trouxe a dúvida sobre o fato do Todd e o irmão morrerem antes dos pais, o que poderia fugir um pouco da lógica. Então Marcos trouxe uma justificativa que pode explicar isso. Ele disse: e se o Todd e o irmão não forem filhos biológicos dos pais? E se eles forem adotados, isso poderia mudar completamente a ordem das coisas. Dentro da lógica da franquia, isso faz sentido porque a morte tem umas lógicas meio malucas e nem sempre são tão óbvias, né? Minha teoria é que a morte tem suas próprias regras mesmo e às vezes ela foge do que a gente espera. E isso só deixa o mistério ainda maior, fazendo a gente se perguntar: será que a morte tem uma lógica por trás de tudo, ou a gente tá vendo uma série de acontecimentos que parecem acasos, mas que a verdade não são? Olha, beijo pro Igor e pro Marcos, e lembrando que amanhã sai um shorts com mais um comentário de vocês, então não percam. E por último, o comentário do Diego, que tá explicando por que a senhora ainda tá viva dentro da lógica de premonição. Ele sugere que, assim como na visão original, em que ela era a última a morrer, a morte seguiu um esquema ao longo dos anos. A senhora salvou algumas pessoas na torre e essas pessoas tiveram filhos que tiveram filhos. E aí a morte tá seguindo essas pessoas em ordem de nascimento. Mas como algumas pessoas conseguiram escapar, tipo a Clear e a Kimberly nos outros filmes, isso acabou atrasando a vez da senhora. A morte não poderia pegar a família dela antes de eliminar quem deveria morrer primeiro. Mas agora que chegou a vez, a senhora entregou um caderno cheio de informação pra Stephanie, que é a nova visionária, pra tentar salvar o pessoal. A teoria do Diego é que nenhum deles deveria estar vivo porque a senhora enganou a morte. Só que agora chegou a vez dela e é a Stephanie que vai ter que lidar com isso, né? No fim das contas, a morte segue um padrão, mas quando alguém escapa, as coisas ficam meio bagunçadas. Só que no fim, ela sempre volta pra terminar o serviço. Diego, a gente agradece seu comentário e já deixem aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, um beijo e até sexta. Tchau!